Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 e capítulo 4, versículos 14 a 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam, e veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Ao longo do ano litúrgico da Igreja, os domingos vão sendo alternados entre os anos A, B e C. Este ano é o ano C, e por isso o evangelho a ser lido nos domingos é o de São Lucas, que é o terceiro evangelista. Havia dito que era o evangelho de Marcos, mas São Marcos é lido no ano B. São Lucas, no evangelho de hoje, nos transmite a primeira ida de Jesus a Nazaré, depois de ter começado a sua vida pública. Lá, como costumava fazer, foi à sinagoga no sábado. Nesse dia de descanso e oração, os judeus se reuniam para ouvir a Sagrada Escritura e receber os ensinamentos dos mestres. Depois de várias orações, aquele que presidia convidava alguns dos presentes, que fosse bem preparado, a ler e comentar as Sagradas Escrituras. Às vezes, alguém se oferecia voluntariamente para fazê-lo. Assim deve ter acontecido no caso de Jesus, que se levantou, pegou o rolo que continha o texto e o desenrolou e leu estas palavras, e veremos que não foi nada por acaso do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Acabada a leitura, enquanto Jesus enrolava novamente o manuscrito, todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Foi sem dúvida um momento de muita expectativa para o que Jesus iria dizer. Seus concidadãos, que o conheciam desde pequeno, queriam muito comprovar se era verdade tudo o que se dizia sobre milagres e curas, ensinamentos sábios transmitidos com autoridade. Esperavam, embora talvez com certo ceticismo, ouvir algo extraordinário. Porém, as palavras que Jesus pronunciou para comentar a passagem do profeta foram muito além de qualquer previsão. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Ou seja, estava afirmando que ele era o Messias tão esperado há séculos e séculos. Podemos fazer várias considerações a respeito destas palavras de Nosso Senhor, mas hoje gostaria de falar, apoiado na primeira leitura da missa, da importância de ler e ouvir a Sagrada Escritura.
Se os conterrâneos de Jesus em Nazaré não fossem à sinagoga, não teriam ouvido estas palavras de Jesus tão impressionantes, comentando as Escrituras, da mesma forma que uma pessoa que não vai à missa não ouve, além das Sagradas Escrituras, o comentário do sacerdote, que é tão importante para trazer as palavras de Deus para a nossa realidade. Ou mesmo quem não lê a palavra de Deus no dia a dia, não toma conhecimento dela e também das inspirações do Espírito Santo a seu respeito. A primeira leitura, que é do livro de Neemias, narra que o povo de Israel acaba de voltar à terra prometida depois de longos anos de exílio na Babilônia, sem contato com a palavra de Deus. Estando em Jerusalém, o sacerdote e escriba Esdras reúne a assembleia, homens e mulheres, todos os que eram capazes de entender, e começa a ler o Pentateuco, sobre um estrado de madeira erguido para esse fim. A leitura se prolonga desde o alvorecer até o meio-dia. É comovente a atitude de escuta e veneração dos presentes às Escrituras. No final, Esdras bendizeu o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto em terra. Com a leitura e explicação dos textos, o povo encontrou naquelas palavras o significado mais profundo dos acontecimentos que tinham vivido. Muitos reagiram com emoção até as lágrimas. Vivemos num mundo em que há muitas palavras, ruídos e barulhos, e ficamos sem ouvir ou ler palavras que realmente transformam a nossa vida, que são as palavras transmitidas por Deus através das Sagradas Escrituras. Podemos tirar um propósito no dia de hoje, pedir ao Senhor mais desejos de ouvi-lo quando sua palavra é proclamada durante a Santa Missa, mais desejos de ler a Bíblia e meditar nos textos sagrados, e animar muito as pessoas a lerem a Bíblia, a ouvirem uma homilia, pensando na transformação que a palavra de Deus provocará nelas. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.